Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado. Meu nome é Lidiane. Peço que vocês compartilhem essa live. Peço que vocês passem adiante. Todo sábado eu tô aqui às 7 da manhã. Hoje eu me atrasei um pouco, porque eu tenho um bebê que tem 1 aninho, então ele havia acordado. E aí eu pus ele para dormir e vim aqui compartilhar uma palavra de Deus com você, né? Antes de eu falar da palavra, eu oro, eu peço a sabedoria do Senhor e dentro da palavra eu vou pregando, vou falando de Deus. Esse é o intuito, né? Eu uso minhas redes sociais para falar somente da palavra de Deus. O meu Face, o status do meu WhatsApp, né? Sou cabeleireira, mas uso outras redes sociais para me falar dos meus serviços, mas o meu Facebook é só para pregar a palavra. Então peço que vocês compartilhem essa live aqui e vocês passem adiante palavras de Deus, né? Todo mundo fala de um novo ano quando se inicia o ano. Todo mundo quer um novo ano, todo mundo fica pedindo que esse ano seja melhor, né? Cada um de nós, a gente quer uma mudança, a gente quer coisas novas, quer que as promessas de Deus sejam cumpridas em nossas vidas, né? Mas eu acho que se você quer realmente que o ano seja novo, você deve ter novas atitudes, você deve fazer uma reciclagem daquilo que você fez durante o ano de 2022, o ano velho. Você tem que pensar, refletir no que você fez, né? As promessas que foram cumpridas e as promessas que vocês deixaram de cumprir, né? Que atitude nova você tomaria esse ano, né? Porque quando a gente tem novas atitudes, com certeza nós vamos ter novas coisas, nós vamos ter boas novas, né? Como eu posso esperar que algo melhore se eu não faço o meu melhor, se eu não dou o meu melhor, se eu não renovo as minhas atitudes? Quando Jesus disse para Nicodemos que era necessário nascer de novo, ele estava falando de novas atitudes, né? A nossa carne ela é inclinada ao pecado, né? Nós vamos ter vontade de fazer coisas antigas, coisas velhas, coisas que não concernem mais com o novo homem de Deus, com a nova mulher de Deus. Mas é necessário que a gente se esforce, né? E que a gente melhore, que a gente queira ter novas atitudes, uma inclinação para novas atitudes. Se eu não faço isso, eu não melhoro, né? Ter novas atitudes é rever o que eu fiz no ano de 2022, refletir o que eu fiz, o que eu gostaria de ter mudado. Eu gostaria que tivesse no mundo, eu gostaria que as pessoas tivessem outras atitudes, né? Então, como a gente não pode moldar outras pessoas, mas nós podemos nos moldar, né? Com a ajuda de Deus. Claro, sozinho a gente não consegue uma caminhada, né? Mas quando a gente está com Deus é possível, né? É necessário nós nascermos de novo, né? Como a gente tem um novo ano, então tudo se fez novo, né? Quando a gente toma a decisão de estar com Deus, Jesus disse, eis que tudo se fez novo. Ou então, nós vamos ter que ter novas atitudes, mesmo a gente tropeçando às vezes, porque nós não somos perfeitos, mas nós somos aperfeiçoados em Cristo, né? Nós temos a nossa mente renovada quando a gente decide andar com Jesus, quando a gente decide que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Nós pensamos em mudança, né? Deus quer mudança para nós. Ele falou, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Porque com Ele alivia o nosso fardo, né? Ele traz novas coisas à nossa mente, ao nosso coração, para que nós possamos viver o melhor dEle. Então, se você pensa que você poderia ter feito algo melhor realmente, então não perca tempo, se esforce para que você seja implacável nas suas atitudes, né? Em atitudes novas, atitudes renovadas em você, né? Não queira mudar o outro, porque o outro cada um é individual, cada um tem sua particularidade. Você não tem poder sobre a vida do outro. As mulheres não têm poder sobre seus filhos,
se não estiverem buscando em Deus, né? Principalmente se esses filhos forem adultos. Os homens não têm poder sobre as mulheres e as mulheres não têm poder sobre os seus maridos, né? Nessa questão de mudança. Por exemplo, se você casa com alguém e a pessoa fuma, você já conheceu aquela pessoa fumando, né? Não é você muito falar, muito brigar que a pessoa vai deixar de fumar. Você tem que conscientizar a pessoa que aquele hábito é ruim para ela, para a saúde dela, mas nunca queira moldar aquela pessoa em prol do seu próprio bem, senão para o bem dela, né? E aí você ora. Quando eu conheci meu marido, ele aí gostava de carnaval. Mas eu nunca briguei com ele por isso. Uma vez só que eu chamei ele para ir para a igreja e ele não quis ir, ele quis ir para o futebol e eu fiquei bem chateada. Resulta que ele não foi nem para o futebol nem para a igreja porque estava muito cansado. E quando eu cheguei da igreja eu falei para ele, você não tem tempo para ir para a igreja, mas tem tempo para ir para o futebol. E aí o Espírito Santo de Deus me incomodou e disse, não brigue com ele, vá orar. E foi isso que eu fiz. Silenciosamente eu fui orar e continuei orando por muito tempo, até que um dia ele tomou atitude sozinho mesmo e disse para mim, eu quero ir com você. E hoje em dia ele é batizado e toda vez que a gente vai para a igreja ele vai como muito contente. Então ele aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Nada é por força nem por violência. O Espírito de Deus é pela própria palavra dele, como diz, nem é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Nós não temos poder sobre outro, nem poder de persuasão com as nossas palavras. A palavra nos é dada para que nós lancemos aos outros. Quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Então, estou aqui pregando para vocês. Eu não tenho poder algum de persuasão sobre a vida de vocês. Eu não vim aqui mudar a mente de vocês, nem dizer para que vocês se renovem e tenham novas atitudes nesse ano, para que vocês tenham novas promessas em suas vidas. Eu não tenho esse poder, mas o Espírito Santo de Deus conscientiza vocês e diz exatamente por que vocês e em que vocês têm que mudar. Né? Então a palavra nos é dada e nós lancemos a vocês, né? Então eu vim aqui dizer para vocês que se nós não tivermos novas atitudes, a gente não vai ter um renovo nas nossas vidas durante o ano de 2023. Então é necessário que a gente reflita e a gente reveja os nossos conceitos, nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos atos, para que nós possamos ter coisas diferentes. Uma mesma coisa vai te trazer o mesmo resultado. Coisas diferentes vai te trazer resultados diferentes, resultados melhores, né? Então seja implacável nas suas atitudes. Olha, um jovem veio até mim, né? E esses jovens que ficam na esquina vendendo droga. E aí ele falou que os crentes de hoje não pagam mais o preço pelo jovem, por isso que tem muito jovem nas esquinas vendendo drogas. E eu só escutei aquele jovem desabafar, quem sabe ele não queria desabafar, né? Eu só escutei. E aí ele disse que chegou um crente com ele e disse para ele que ele estava lá na esquina porque ele era sem vergonha, né? Que era sem vergonhice ele vender droga na esquina, já que ele sabia que aquilo era errado. Eu não falaria com ninguém nesse tom. Por quê? Porque a gente, brigando com as pessoas, a gente não vai aproximar do corpo de Cristo. A gente vai fazer com que essas pessoas se distanciem, com que essas pessoas não queiram chegar até nós. Então, naquele momento, o jovem disse que nós, crentes, nós não estamos mais pagando preço por eles. Só que ele não sabe o quanto preço nós pagamos quando a gente jejua, quando a gente busca, quando a gente ora, quando a gente vai lá levar um panfletinho, levar uma palavra de Deus. Porque aquele panfleto não é somente um panfleto em si, em palavras, né, em si. São palavras cheias do Espírito Santo. Então, toda vez que eu vou dar uma palavra a alguém, eu peço sabedoria do Senhor para me poder disciplinar aquela pessoa dentro da vontade de Deus. Nunca apontando o erro da pessoa, mas sempre com amor. Então, o evangelho que afasta não serve para Deus, mas o evangelho que acolhe, né? Jesus, ele não tinha um evangelho que afastava. Ele nunca apontava o defeito das pessoas, mas ele dizia, olha, vai, não peque mais. Ou seja, era uma chamada de atenção que ele dava. Ó, se você continuar nessa atitude, você vai ter o mesmo resultado. Mas se você mudar de atitude, você vai ter um resultado diferente. Era mais ou menos isso que Jesus queria dizer quando ele dizia, vai, não peque mais. Ou seja, seja um novo homem, uma nova criatura, tenha uma nova mente, uma nova atitude, porque aí vocês terão novas coisas, né? Então, esse
esse jovem, ele disse que os crentes de hoje não pagam mais o preço, né, por eles que ficam nas esquinas vendendo droga. Eu olhei para ele e eu não pude responder muita coisa, porque naquele momento eu havia descido do carro às pressas para pegar o cartão de vacina do meu filho, porque eu ia levá-lo ao pediatra. E quando eu voltei, nesse meio tempo, ele pediu algo de mim, eu dei, né? Eu disse para ele que nós não devemos ser juiz de ninguém, né? Que nós não devemos julgar ninguém porque nós não somos perfeitos. Foi somente essa palavra que eu disse para ele e fui embora. E dentro do carro eu comecei a falar com Deus, né, na minha mente, e o Espírito Santo de Jesus, né, o Espírito Santo de Deus, falou comigo e disse: olha, eu paguei o preço por vocês e vocês nem merecem, né? Mas eu paguei o preço. Mas também eu espero uma posição de vocês, né? Quando eu digo vai, não peque mais, eu espero novas atitudes. Então, com esse jovem não é diferente. Quando vocês vão pregar para ele na esquina, vocês têm que apresentar para eles a seguinte situação: olha, eu estou aqui te dando uma palavra. A palavra não é de mim mesmo, mas Deus espera uma nova atitude de vocês. Não eu espero, mas Deus espera uma nova atitude, um novo reposicionamento para que você mude de rota. É como um carro perdido. Se você não colocar o carro na direção correta, você nunca vai chegar ao endereço que você quer, né? Então você tem que mudar de rota para a direção certa. A mesma coisa somos nós. Deus Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em João 3,16 diz isso. Mas ele quer que nós tenhamos novas atitudes, um redirecionamento de rota, né? Que nós mudemos, que nós nos transformemos pela mente de Cristo. Como é que a gente vai ter a mente de Cristo? Lendo a palavra, né? Quando a gente está novo convertido, a gente não tem vontade de ler a palavra. Se eu disser para vocês que o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e nós fica cheio do Espírito Santo com vontade de ler a palavra, nem todo mundo acontece isso. Com algumas pessoas sim, com outras não. Mas a gente tem preguiça de ler a palavra. Essa é a verdade, né? Mas é necessário que nós vençamos a preguiça da carne, né, para que nós possamos nos alimentar da palavra diariamente, né? Eu não posso estar insistindo com uma pessoa o tempo todo se ela não quer Deus. O que eu posso é ser implacável e ir lá, né, vez ou outra, quando o Espírito Santo me ministra, para que eu vá lá e diga a palavra de Deus para aquela pessoa. Mas eu não posso chegar lá, apontar o dedo, eu não posso chegar lá brigando, eu não posso chegar lá dizendo para ele que aquilo ali é falta de caráter, que aquilo ali é falta de vergonha na cara que ele está fazendo. Eu não posso fazer isso com as pessoas. Eu não sou melhor que ele, né? Eu também ainda peco, né? Sou filha de Deus, né? Tento tomar uma rota diferente do que ele toma, mas eu ainda sou pecadora. Então não posso julgar ninguém, eu não sou juiz da vida de ninguém, né? Então Deus não me constituiu para isso. Deus me constituiu para fazer o id dele, para levar o id dele, né? Não importa quantas vezes eu tenho que voltar lá. Se Deus me mandar eu voltar 20 vezes lá para levar a palavra dele, eu tenho que voltar lá 20 vezes para levar a palavra dele. Mas eu não posso chegar lá com esse rapaz e entristecê-lo a ponto de ele não querer entrar no reino dos céus. Por isso que Jesus disse para aqueles fariseus: vocês não entram no reino dos céus e não deixam ninguém entrar. Cuidado que as prostitutas, né, e os idólatras estão entrando primeiro que vocês, né? E vocês não entram e não deixam ninguém entrar, né? Ou seja, aquelas pessoas que não queriam Deus agora querem, as prostitutas que não queriam o reino de Deus agora querem, estão entrando. Os idólatras que idolatravam outros deuses deixaram de idolatrar outros deuses para honrar a Deus e estão entrando no reino dos céus, e vocês não estão entrando, porque vocês não entram e não deixam ninguém entrar, né? Então é isso. Então a gente não pode ser pedra de tropeço para essas pessoas, né? Eu não posso dizer a essa pessoa o que ela deve ou não fazer, mas eu posso falar da palavra de Deus com amor, com acolhimento para aquele irmão, para que ele venha se arrepender. Eu posso mostrar para ele o quanto Deus se entristece com aquela atitude dele vender droga nas esquinas, para que ele tenha novas atitudes, que ele vai ter novas coisas em suas vidas, nova direção. Deus vai redirecioná-lo para uma direção que seja correta, que seja trilhada dentro do caminho. Então Jesus disse no meu coração, né?
Ele morreu naquela cruz por nós, ele fez um esforço por nós, por mais que nós não merecêssemos, e nós não merecemos coisa alguma de Deus, porque nós temos inclinação pecaminosa, né? Nós nem mereceríamos que Deus pagasse tal preço, mas ele pagou, né? Então ele quer bater na sua porta e ele quer que você abra. Ele fala assim: eu bater na porta e você abrir, eu cearei com você e você comigo, né? Isso mostra que mesmo Jesus batendo na porta, nós temos a opção de aceitá-lo ou não, de recusá-lo ou não, porque isso, o que é isso? É o livre-arbítrio, né? Então nós temos essa decisão na nossa mão. Então não cabe a mim, que sou pregadora da palavra, falar para alguém se ela é certa, se ela é errada. Quem vai dizer isso é o Espírito Santo de Deus. Quem vai incomodá-lo, em que área ele deve mudar, é o Espírito Santo de Deus. Eu apenas venho aqui falar da palavra para vocês. Então eu devo mostrar para aquele jovem atitudes diferentes, porque como crente eu não posso ser julgadora da palavra, né? Nós podemos mostrar isso, porque Jesus, ele veio, ele nos mostrou, ele não apenas pregou a palavra, mas ele vivia em atitude, né, no meio daquele povo, em atitude de mudança. Ele sempre se retirava para orar, ele sempre se esforçava, acordava cedo para orar, ele sempre jejuava, ele sempre buscava, ele sempre estava pronto. Então, aos crentes concerne que eles estejam prontos. Então, nós crentes, nós devemos orar sim pelos outros. Nós devemos jejuar, nós devemos buscar, porque as pessoas não sabem o quanto a gente jejua, o quanto a gente ora, o quanto a gente busca, por isso nos julgam. Mas a gente não pode olhar para o julgamento deles, porque a gente tem que olhar sempre para o reino dos céus e não apontar o dedo nos irmãos, né? E nós temos um poder de decisão, assim como qualquer um. Eu não vou poder decidir pelaquele jovem, eu não vou poder decidir pelaquele rapaz, né? Mas ele precisa decidir, e eu preciso mostrar isso para ele, que ele precisa fazer uma escolha certa, que ele saia do caminho errado, né? E ele tem que fazer essa escolha na vida dele todos os dias, não é só um dia, né? Ele não pode estar ali na esquina dando desculpa de que ele não conhece a palavra. Ele já conhece a palavra, mas ele tem que tomar uma decisão. Quando você anda com Deus, né, e ele permite que você ande por caminhos retos. Quando você anda sem Deus, você anda por caminhos tortuosos, né? Então, um caminho contrário é um caminho que te leva para longe de Deus, para onde Deus não quer que você esteja. Deus, ele é misericordioso, mas cabe a nós a decisão e o esforço de andar com ele. A gente não pode decidir pelo outro, a gente não pode apontar o dedo pelo outro, né? A gente não pode fazer além daquilo que nós somos limitados a fazer, né? Que é o nosso id, que é orar, que é jejuar, que é buscar, que é aconselhar dentro da palavra, que é acolher. A gente não pode criar um evangelho de acusação, um evangelho que envergonha as outras pessoas, que envergonha o corpo de Cristo. Mas a gente pode criar um evangelho acolhedor, aquele que acolhe. A gente não vai aceitar o erro do outro como certo e nem aplaudi-lo para dizer: tá bem, você está no caminho certo, não. Mas a gente vai apontar a direção. Nós estamos dentro do caminho, e estando dentro, né, a gente tem que mostrar. A gente não pode mostrar o caminho, mas pode mostrar andando no caminho, para que essas pessoas venham se converter. E aquele que não se converter, Jesus disse, né, sacode a poeira e vai, né? E quando Jesus mandou os discípulos para pregarem em toda a região, ele disse: vão, e aquele que receber em suas casas, vocês fiquem com eles, mas aqueles que não receberem, vocês batam o pó, né, das suas vestes, né, as sandálias, e vão. Ou seja, esse já é com o Espírito Santo de Deus, isso aí já é com Deus. Então eu estou aqui para dizer para vocês que se a gente quer um ano novo, a gente tem que ter novas atitudes, a gente tem que jejuar, a gente tem que aconselhar, a gente tem que buscar, né? Se a gente buscar em Deus, a gente será renovado. A gente não pode buscar no outro, a gente não pode fazer nada pelo outro, a não ser se estivermos em Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porém ele pede que nós tomemos uma decisão, né? Quem anda com ele precisa se decidir todos os dias de sua vida andar com ele, né?
Então hoje Deus faz essa pergunta a você: como você quer caminhar comigo? Você vai caminhar comigo? Você quer ter um novo ano? Então tenha novas atitudes, né? E você não pode dar desculpas, né? Porque muitas desculpas surgirão na sua mente, porque há uma briga pela sua alma entre o reino espiritual e o reino físico, né? Então, fisicamente, você tem que tomar uma atitude de redirecionamento na sua vida, né? Espiritualmente, quem vai fazer é Deus. Então, nós precisamos mudar o nosso físico, ou seja, procurar aquele rapaz, ele precisa procurar um emprego, mas ele precisa procurar um emprego acreditando em Deus, ele precisa procurar uma qualificação profissional acreditando em Deus. Esse é o físico que ele pode fazer. O que Deus vai fazer no reino espiritual será grandioso, que ele nem mesmo vai caber em si de alegria, ou seja, Deus vai movendo as pessoas para contratá-lo, as pessoas para ajudá-lo, para que ele venha ter um crescimento profissional, para que ele possa mudar a vida dele aqui e as pessoas veem a glória de Deus através disso, né? Então nós estamos aqui para te dizer, eu e o Espírito Santo de Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que você faça uma nova decisão nesse ano de 2023, viva um ano de decisão, né? Tome outras decisões para que vocês vivam coisas importantes em sua vida, coisa vindo do colo de Deus, né? Então, tenha novas atitudes, né? Sejam filhos de Deus e decidam andar com Ele. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Lá em 2 Timóteo 2,13 diz isso. Nós, às vezes, somos infiéis com Deus, mas Ele é fiel, Ele é justo. Por quê? Porque Ele não pode negar o próprio nome. Não é porque nós somos infiéis e ingratos que Deus vai ser conosco, não. Né? Deus não é homem nem filho do homem para que se arrependa, né? Todo aquele que crê em Deus, ele terá a vida eterna, ele terá uma renovação. Lá em Romanos 12 diz que nós temos a mente de Cristo, né? Em Apocalipse 3,20 diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, tenha atitude, né, de mudança. Queira Deus na sua vida, queira ter novas coisas em sua vida. Lá em Isaías 55:7 ele falou, abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Né? Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Ele nos perdoa de todas as nossas atitudes, que nós venhamos ter novas atitudes. Deus está aqui para nos perdoar, Ele não está para nos apontar os nossos pecados, porque os nossos pecados, tanto Ele sabe quanto nós sabemos. Não é disso que nós precisamos, nós não precisamos pregar um evangelho que aponta, um evangelho que acusa. Você já sabe qual pecado você está cometendo. Você no seu íntimo sabe, né? O Espírito Santo de Deus sabe disso, né? Então, gente, que nós não sejamos crentes que aponta, porque lá na palavra de Deus diz que crente até o inimigo e os demônios são e tremem por isso. Então, nós não devemos ser esse tipo de crente, né? Um crente que aponta, mas nós precisamos ser cristão, cristocêntrico. O que é cristocêntrico? É estar dentro, no centro da vontade de Jesus, da vontade de Deus, né? Então lá em Isaías 55 diz, o homem ímpio abandone o seu caminho, né? As suas maquinações e se volte para Yahvé, que é Deus, né? Pois ele terá misericórdia, porque Deus ele é misericordioso, a sua misericórdia é de geração em geração. A gente não pode mensurar as misericórdias que Deus tem pra gente, a gente não pode mensurar o amor que Deus tem pelas pessoas ou por nós, porque nós não somos Deus, nós somos apenas pregadores e entregadores da palavra. Eu estou aqui para entregar a palavra a vocês, mas não estou aqui para acusá-los, né? Quem tem um fardo leve para vocês não sou eu, né? Deus apenas está usando a minha boca. Quem tem um fardo leve para vocês é Jesus, é Yahvé, é Ele que tem um fardo leve. Não sou eu que venho aqui apontar o dedo em vocês. Eu me emociono toda vez que eu falo da palavra de Deus, porque o amor dele tem me acolhido. Então, se o amor dele me acolhe, como eu vou poder apontar o meu irmão?
Eu amo todas as pessoas que andam no meu caminho, porque Deus tem enviado elas para mim, até mim. Deus enviou aquele rapaz para falar comigo e eu tenho misericórdia da vida dele e ando orando por ele. E ele não sabe disso. Ele não sabe que de madrugada eu estou buscando, que eu estou entregando os meus vizinhos, porque eles são meus vizinhos. Eu estou entregando no colo de Yahvé. Não sou eu que vou mudar a atitude daquele rapaz, mas é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu que vou dizer para ele o que ele deve ou não mudar na vida dele, o que ele deve ou não moldar. Mas é o Espírito Santo de Deus que faz isso. Então eu não posso ter um evangelho de acusação. Eu não posso ser juiz da situação. Eu não sou juiz. Eu não vim aqui julgar a vida de qualquer pessoa que seja. Eu sou pecadora também. Eu estou nesse caminho trilhando também, tentando acertar. E às vezes a gente vai errar. Mas é necessário que a gente se levante do pó, né? Diga para Yahvé, eu pequei. Eu julguei o meu irmão, então me perdoe e me ensine a caminhar contigo, ter novas atitudes, redirecionamento da minha rota, para que eu ande no teu caminho certo. Então Yahvé, ele tem misericórdia, ele vai fazer a gente retornar a Deus. Ele fala aqui, ele está dando uma voz de comando dentro da palavra de Isaías, ele fala, você deve retornar ao nosso Deus. Ou seja, redirecionar a sua rota. Ele está dizendo aqui que é a sua decisão que você tem que tomar. Não é Deus, né? Deus, ele envia as pessoas para você. Se um pregador chegou até você, foi porque foi da vontade de Deus. Se eu estou falando aqui nessa live, está chegando até você, até os seus ouvidos, é porque foi permissão do Senhor Deus, né? Então você tem que tomar a decisão, retornar ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Não sou eu que vou perdoar vocês, meus irmãos. É Deus que vai perdoar vocês. Assim como ele tem me perdoado todos os dias da minha vida, eu também sou pecadora. Às vezes a gente tropeça, mas é necessário que a gente se levante e diga, eu tenho um grande Deus. Eu não tenho um grande problema, eu tenho um grande Deus. Eu tenho um Deus que é misericordioso, eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que mesmo eu errante, ele me levanta do pó, ele me tira da lama, ele me recolhe do poço, né? Ele me resgata, ele me restaura. Então é necessário que você faça isso. É necessário que você venha ter novas atitudes para Deus. Entendeu? Perdão, gente, é porque uma pessoa está pedindo para participar da live e ela não estava negada. Aí eu aceitei aqui. A minha voz está um pouco rouca porque eu não estou bem da minha voz. Mas em nome de Jesus, eu vou ficar boa, né? Então, lá em João 12, 26, ele fala que quem serve a ele precisa segui-lo, né? Jesus disse, ó, cada um que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e venha após mim. O que é a sua cruz? A cruz